Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre campo elétrico, que é um novo conteúdo ainda desenvolvendo a parte da eletricidade e da eletrostática na física do terceiro ano. Para início de conversa, vamos tentar entender qual é a causa da força elétrica. Vamos ver o que nós já vimos anteriormente. Primeiro, nós aprendemos que as cargas podem interagir entre si. De que maneira? Cargas iguais, sejam elas duas positivas ou duas negativas, elas se afastam, se repelem. E cargas diferentes se atraem. Aí a gente viu da outra vez que a causa dessa atração ou repulsão é quem? É a força elétrica. Aí a gente pode se perguntar então, qual é a origem da força elétrica então? A origem da força elétrica é o que a gente vai estudar hoje, chamado campo elétrico. Vamos entender então o que é esse tal de campo elétrico. Diz assim: o campo elétrico é uma região de influência gerada por uma carga elétrica ao seu redor. Então, se nós tivermos uma carga elétrica, como essa daqui positiva nessa situação, ao seu redor existirá uma região de influência como esta que está aí sendo representada. E a esta região de influência nós denominamos de campo elétrico. O que é importante saber mais? Para estudarmos este campo, utilizamos uma carga de prova que normalmente positiva. Então, quando eu desejar estudar esta região de influência que nós chamamos de campo elétrico, eu preciso utilizar aí uma carga para interagir com essa outra daqui. E a essa carga nós damos o nome de carga de prova, representado aqui por Q minúsculo. Então aqui esta é a carga que eu estou estudando e essa é a carga que eu vou provar se existe ou não aí um campo elétrico, onde eu posso medir a sua intensidade e assim sucessivamente. O campo elétrico também é uma grandeza vetorial, logo ele também deve ser representado por um vetor no ponto em que está. O que é um vetor? É um ente matemático que possui intensidade, direção e sentido. Então eu represento aí o nosso campo elétrico. É importante observar aqui que o campo elétrico é representado por a letra E, é maiúsculo, e aqui está o nosso vetor que representa a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto em que Q se encontra nesta situação. Por fim, ainda podemos dizer que quanto mais próximo estivermos da carga, maior será a intensidade do campo gerado por ela. Então, se eu pegar uma carga de prova e colocar ela nas proximidades da carga central aqui, o que é que acontecerá? A gente observa então aí que o campo elétrico tem maior intensidade. Como é que a gente representa isso em forma de vetor? Compare o tamanho desse com o tamanho desse. Esse que está mais afastado tem um vetor menor em comparação com este que está mais próximo. Olha aqui o tamanho dele. E a gente também pode entender isto pelo simbolismo de cada uma dessas camadas que está aí ao redor dessa carga central. Observamos que aqui a cor está mais intensa e ao passo que eu vou me afastando, a cor vai diminuindo de intensidade, mostrando que quanto mais perto da carga, maior é o valor do campo e quanto mais afastado da carga, menor é o valor do campo. Agora nós vamos a uma simulação que nos vai ajudar a entender melhor essa questão do campo elétrico. Então nós estamos aqui mais uma vez utilizando o simulador PhET, esse simulador que a gente pode utilizar na internet de forma gratuita. Nós temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa e nós vamos poder estudar a interação aí desse campo elétrico. O que foi que nós aprendemos antes? Primeiramente eu vou colocar aqui uma carga, certo? Observamos que essa daqui é uma carga positiva, mas só assim eu não tenho como saber se ela gera ou não uma influência. O que foi dito anteriormente? Eu preciso de uma carga de prova, que aqui é chamada de sensor. Então eu vou pegar aqui essa carga de prova e colocar ela por aqui. Olha o que acontece aí com esse sensor então. Essa setinha que está aqui representa para a gente a intensidade do campo elétrico. Se essa carga de prova está próxima a outra carga, observe o quanto aumenta o valor do campo e olhe o quanto eu afasto. Ele vai diminuindo até um ponto em que ele pode até mesmo zerar. Agora vamos ver o que acontece com a carga negativa. A gente observa então aí que a única diferença está na direção e no sentido do vetor campo elétrico. Mas o comportamento é muito semelhante. Se eu me aproximar, essa intensidade do campo aumenta. Se eu me afastar, a intensidade diminui. A única coisa que mudou aí
foi a direção e o sentido do campo elétrico. Diante disso, nós podemos representar esse campo elétrico através de linhas de força. É o que a gente vai ver mais uma vez na simulação e ver depois como representa isso de uma forma mais simplificada através de um desenho. Vamos iniciar então com a carga positiva. Vou pegar aqui uma carga e liberar aqui a representação desse campo elétrico. Olha o que a gente observa aí, ó, que ao redor dessa carga, não importa onde eu a mova, vai existir diversas setas. Essas setas, como já foi dito anteriormente, representam vetores. Cada ponto onde elas estão é o ponto em que o vetor está agindo. A gente observa que quanto mais próximo da carga, mais acesa é a seta, né? Mais clara. E quando a gente se afasta da carga, essas setas vão sumindo em intensidade, o que mostra para a gente que quanto mais próximo, mais forte é o campo, e quanto mais afastado, menor é o campo. Mas o importante sobre a carga positiva é que olhe bem a direção da seta, é sempre se afastando dela, é saindo dessa carga. Sendo assim, como é que a gente representa isso? Através de um desenho, que pode representar da seguinte maneira: a carga positiva no centro e radialmente, ou seja, em forma de raios, nós temos aí diversas linhas, por isso que aqui chama-se linhas de força. Só que o principal aqui é que essas linhas têm que serem representadas saindo da carga positiva, ou seja, apontando para fora. Observem que essas setinhas aqui apontam sempre para fora. Vamos ver então agora o caso da carga negativa. Vou pegar aqui uma e a gente observa que para a carga negativa, não importa onde eu coloque aí esta carga, os vetores estarão sempre apontando para dentro da carga. Então eles vêm de fora para dentro. E como é que a gente representa isso? Vamos ver agora. Nós representamos então, mais uma vez, de forma muito semelhante à carga positiva, só que ao invés das setinhas estar indo para fora, elas estão indo para dentro. Então a gente resume da seguinte maneira: as cargas positivas geram campo de afastamento, por isso que as setinhas aqui apontam para fora, e as cargas negativas geram campos de aproximação, por isso que aqui as cargas apontam para dentro. Mas a gente pode representar a interação entre duas cargas, sejam elas positivas e negativas, ou em qualquer configuração, quando elas estão próximas umas das outras. Vamos ver mais uma vez através da simulação e depois representamos em um desenho. Então vou colocar aqui, ó, uma carga positiva e também uma carga negativa. A princípio, como não estou mostrando os vetores, nada está diferente, mas vamos liberar aqui estes vetores e observamos uma coisa interessante. As linhas sempre estão saindo da positiva, como vimos antes, e sempre estão chegando na negativa, como também vimos antes. Mas observamos bem que ocorre o quê? Elas saem da positiva e entram na negativa. Observa, elas saem da positiva e entram na negativa. Saem da positiva e entram na negativa. E é isso que ocorre sempre que duas cargas diferentes estão próximas umas das outras. A representação é da seguinte maneira. Vejam aí, ó, as linhas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então a gente diz da seguinte maneira: as linhas de força sempre partem da carga positiva em direção à carga negativa. E se nós tivermos duas cargas iguais, o que acontecerá? Vamos então utilizar aqui duas cargas positivas e liberar aqui o campo elétrico. A gente observa que as linhas de forças continuam se afastando das duas cargas positivas, sempre se afastando. Porém, nessa região central, o que é que ocorre com ela? Elas se repelem, elas não se tocam. Esta é então a representação. As linhas continuam saindo da carga positiva, mas na região central ocorre um afastamento dessas linhas, elas não se cruzam, certo? Então, quando duas cargas são iguais, as linhas acabam se repelindo. Então, a gente pode resumir da seguinte maneira: as linhas de força sempre se repelem quando as cargas são de mesmo sinal. Sabendo disso, vamos agora estudar o cálculo do campo gerado por uma carga pontiforme. Lembrando que pontiforme significa em forma de ponto. Para isso, vamos ilustrar aqui, que aqui nós temos a nossa carga pontiforme,
que será uma carga positiva. O mesmo método é utilizado para uma carga negativa e nós vamos chamar aqui ela de Q, um Q maiúsculo. A gente viu anteriormente que para estudar o campo elétrico nessa carga aqui, a gente precisa da utilização de uma outra carga que a gente vai chamar ela de Q minúsculo, que é a chamada carga de prova. A gente sabe que, pelo que viu anteriormente, a carga positiva ela sempre gera um campo de afastamento, certo? Então aqui nós temos representado esse campo. E é justamente o valor desse campo neste ponto daí que a gente vai aprender a calcular aqui. Então, matematicamente, nós podemos expressar esse campo, a sua intensidade, como sendo a força dividida pela carga Q de prova. Ou seja, qual foi a força que essa carga exerceu neste ponto daqui e divido ela pelo valor de Q. Mas muitas vezes nós não temos o valor dessa força. Então vamos utilizar um outro meio em que eu não precise saber o valor da força. Como é que vai ser isso? Primeiramente eu vou ter que lembrar como calcular a força entre duas cargas. Quem é a força? A força é F, que é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Foi isso que vimos anteriormente. E é isso que nós temos aqui também. Só que esse K vai ser o K0, porque a gente vai dizer que essa situação aqui é no vácuo. Q1, eu posso dizer que essa carga maior, que eu vou chamar ela de Q, maiúsculo. Q2 é a carga de prova, que eu vou chamar de Q. E a distância é a distância entre as duas cargas, que continua aí sendo D. Certo? Então eu vou substituir aqui o valor de F dentro aqui dessa forma. Como é que fica então isso daí? Ó? F será K0, Q maiúsculo vezes Q minúsculo, dividido por D ao quadrado, e tudo isso dividido por quem? Que tem aqui na própria fórmula anterior, por Q. Matematicamente eu posso dividir este por esse, e vai sobrar o que para a gente aqui? Ó? K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. Então nós observamos aqui que para esta situação de carga pontiforme, eu preciso apenas do valor da constante eletrostática. Eu preciso do valor de Q, que é a carga geradora do campo. E preciso de D, que é a distância. Então preciso da constante, da carga e de D. E a carga de prova vai influenciar no valor do campo elétrico esse daqui? Na verdade não. A gente observa aqui que a única coisa que vai influenciar será a própria carga que gera o campo e também a distância em que eu estou medindo esse campo. Porque a gente já percebeu que quanto mais perto, mais forte é o campo, e quanto mais afastado, mais fraco é esse campo. Eu vou precisar fazer tudo isso daqui em algum momento? De forma nenhuma. Eu só quis mostrar a vocês como chegar nessa fórmula daqui, que é a do campo elétrico. Agora, como a gente vai aplicá-la, a gente vai ver agora. Temos aqui no exemplo, uma carga pontiforme de 12 microcoulombs está situada no vácuo. Responda. Letra A. O campo gerado por ela é de afastamento ou de aproximação? Então, para saber isso, eu preciso saber se essa carga é positiva ou negativa. Então, observa aqui que pelo valor dela, ela é uma carga positiva. Então, se ela é uma carga positiva, o campo será de quê? Prosseguindo na letra B, diz: uma carga de prova positiva é colocada a 30 cm de distância da carga geradora do campo. Qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto? Agora sim estamos querendo saber qual é o valor do campo elétrico nesse ponto. Vamos representar aqui a situação por um desenho. Então tem uma carga aí geradora do campo, que eu vou chamar ela de Q. E pela questão, vou dizer que ela é uma carga positiva porque de fato ela é. E a 30 centímetros dela, vou colocar aqui, ó, a 30 centímetros nós temos uma carga Q minúscula, que é a carga de prova. Então vamos tirar os dados da questão
entender o que vamos precisar. Primeiro dado fornecido é o próprio valor da carga, que é igual a 12 microcoulomb. Aí vem a primeira coisa. Essa letra grega aqui, ó, que a gente lê como micro, ela representa o valor de 10 a menos 6. Então, para os meus cálculos, eu vou substituir este micro por 10 a menos 6, transformando no seguinte valor: 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Foi o que eu fiz aqui, ó. Substituir o micro por 10 a menos 6. Isso sempre terá que acontecer quando ele aparecer. Qual é o outro dado que aparece aí na questão? A questão diz a distância entre as duas cargas. E a distância é de quanto? 30 centímetros. Aí a gente sabe também que a constante é no vácuo e ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Aí mais uma coisa que a gente observa, que nesta constante nós temos aqui o valor em metros, porém aqui na distância está em centímetros. O que é que nós devemos fazer então? Transformar centímetros para metros. Existem diversos meios para fazer isso. Eu vou fazer o meio aqui utilizando notação científica, que na minha opinião deixa a questão mais fácil. Como é que a gente faz isso então? Eu multiplico o valor que tem vezes o valor de 10 a menos 2. Aí eu transformei em metros. Então, de centímetros para metros, eu multiplico por 10 a menos 2 quando for necessário. Agora, já que nós temos esses valores aí, vamos fazer o quê? Substituí-los dentro da fórmula. Qual é a fórmula? Está aqui, ó. O campo elétrico é K0 vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Percebamos que essa fórmula ela é mais simples do que a fórmula da força, porque ela vem apenas aqui uma carga, enquanto que na força nós temos duas cargas. Agora então só é substituir os valores. Então quem será o E? Nós vamos ter aí, ó, 9 vezes 10 a nona, que multiplica. Quem é o Q? É esse aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 6. E a distância será 30 vezes 10 a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Continuando aqui, nós teremos então, primeiramente, como já vimos anteriormente, eu multiplico apenas os valores fora da base de 10. Então teremos aqui 9 vezes 12, e 9 vezes 12 dá 108. Agora vem as bases de 10. Como é que eu faço para multiplicá-las? Se elas são iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então vai ficar aqui 9 menos 6, já que menos por mais é menos. Aqui embaixo nós fazemos o quê? Nós elevamos tudo que está embaixo ao quadrado. Então teremos 30 ao quadrado, que dá 900, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, é potência de potência. O que é que faz? Repete a base, que também é 10, e multiplica os expoentes. Então fica menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Prosseguindo, teremos então. Fazemos agora a divisão de 108 por 900, que dá 0,12, e fazemos a divisão aqui. Antes de fazer essa divisão, vou primeiro fazer essa operação aqui, né? Que é como é que faz? Repete a base e faz aí 9 menos 6, que dá 3. Por enquanto, vamos ter que repetir esse daqui de baixo também. E vamos prosseguir agora. Repito aqui o 0,12 e faço essa operação de divisão. Como é que faz a divisão de bases? É sempre semelhante. Eu repito a base, que nesse caso é 10, e subtraio os expoentes. Então vai ficar 3 menos esse daqui.
certo? Então, continuando, este campo elétrico será 0,12 vezes 10A. 3 menos por menos, mais 4. Então, o campo elétrico será 0,12 vezes 10 elevado a 3 mais 4, 7 Newton por Coulomb. Mas vem a questão, está na notação científica da forma padrão? Não, não está. Então, o que é que nós devemos fazer aqui? Ó? Eu vou passar a vírgula uma casa para cá para deixar padronizado. Então, ficará como 1,2 vezes 10 a 7. Porém, como eu passei aqui uma casa para a direita, eu vou diminuir uma casa daqui também. Então, ficará como 1,2 vezes 10 a 6 newtons por Coulomb.